um suposto submarino chinês que teria caído numa armadilha no mar do sul da China, etc. Bom, em primeiro lugar, né, não existe nenhuma comprovação a respeito disso. É uma verdade. Não tem nenhuma comprovação, nem movimentação da marinha chinesa que dê indícios de que algo assim tenha acontecido. Existem armadilhas no Mar do Sul da China? Tenho quase certeza que existem, plantadas pelos chineses, tá? Teve um caso alguns anos atrás, alguns meses atrás, né? Vou deixar até a descrição aqui, de um submarino nuclear americano, o USS Connecticut. Ele bateu em alguma coisa ali no fundo do mar e teve, assim, danos terríveis, tá? O submarino ficou muito danificado, pois vocês olham aí o link na descrição. Mas eu não acredito que isso tenha acontecido na Marinha Chinesa, porque não houve nenhuma movimentação. É muito difícil esconder um tipo desse acidente, como os americanos não conseguiram esconder o caso do USS Connecticut. Mas vamos lá, o que é que está acontecendo na verdade? Se a gente olhar o panorama geral, vocês vão ver que estão surgindo uma série de notícias sobre a China. Que a Evergrande vai quebrar. A Evergrande está quebrando desde que eu era bebê, mas tudo bem. É aí que o submarino afundou, que o Xi fez não sei o que com o tal ministro, que a economia chinesa vai. Mas aquelas coisas, uma calha, é só notícia ruim sobre a China. Olha, pessoal, quando começa isso, a gente tem que desconfiar muito. Eu já vi algumas notícias ruins que soltaram sobre o Brasil que a gente sabe que não era nada disso. Eu acho uma estupidez muito grande da imprensa ela querer provar para mim que um país como a China, que tem um planejamento absurdo, vai afundar, e um país que nem os Estados Unidos, que está tomado pela droga. Eu vou deixar um documentário aqui chamado Seattle is Dying, que é terrível, é avassalador. Eu vou deixar esses dois links. O acidente do USS Connecticut e o que está acontecendo em Seattle, que não é de hoje, é de 2019. A epidemia de metanfetaminas foi antes da pandemia, antes do fentanil. Agora deve estar muito pior. O documentário teve mais de 17 milhões de views, vocês vejam aí. Então, o que eu acho que está acontecendo? Os Estados Unidos está perdendo a corrida econômica contra a China, não quer admitir e vai tentar se salvar na propaganda. Não vai dar certo. É a guerra da Ucrânia para provar que propaganda não muda os fatos. Dito tudo isso, essa introdução, nós vamos agora começar a falar da Marinha Chinesa. Bom, Marinha Chinesa está crescendo mais rápido que a Marinha Americana? Sim. Já é maior? Já. Vai se tornar muito maior ainda? Vai. O ritmo de construção da Marinha Chinesa é estupidamente melhor que o da Marinha dos Estados Unidos. Os navios são mais baratos, então eles têm hoje uma frota, além de maior, mais moderna. É uma realidade. O pessoal fala os navios americanos são melhores. Há controvérsia a respeito disso. O que os Estados Unidos têm hoje de muito bom, e vai ser um problema para a China, na nossa opinião, é a frota de submarinos. Aí sim, eles podem gerar muitos problemas para os chineses. Os porta-aviões eu já não conto mais, porque a guerra da Ucrânia está mostrando que forças de superfície hoje em dia, forças navais de superfície, estão na berlinda. Né? Vai ser bem difícil a sobrevivência e a operação nesse campo de batalha moderno. E a guerra da Ucrânia está mostrando isso, é uma tendência. Não quer dizer que vai ser a realidade, mas é uma tendência, e a gente tem que lembrar que os americanos confiam muito na sua força de porta-aviões, que são navios grandes, portanto fáceis de serem detectados. Então eu penso que a grande força dos Estados Unidos, né, são os seus submarinos. Mas o problema todo não é esse, é uma coisa muito mais além. O objetivo chinês não é um confronto naval com os Estados Unidos. Por quê? Eles sabem que tem chance de ganhar e chance de perder também. Não vale a pena arriscar. Na cabeça do chinês, não vale a pena arriscar. Eles tomam decisões muito conservadoras. Uma característica da mentalidade chinesa são as decisões conservadoras. Então, o que acontece? Eu penso que a China ela vai enfraquecer os Estados Unidos economicamente durante anos a fio, anos, até a hora que eles veem que os Estados Unidos realmente já não tem mais condições de nada, e talvez deem um golpe militar ou um grande golpe político, aí a gente não sabe. Mas a China não vai usar prioritariamente a estratégia militar contra os Estados Unidos, porque tem aquilo que eu já falei para vocês. Eles sabem que os riscos são enormes, que eles podem perder, ou mesmo que não percam,
podem acarretar para si um desastre econômico em virtude da interrupção da exportação de produtos manufaturados e da importação de matérias-primas, porque a Marinha Americana tem condições de prejudicar bastante o comércio internacional da China. Isso é uma verdade. Não tem força de drones nem mísseis hipersônicos chineses que consiga impedir um prejuízo desse daqui. E os chineses sabem muito bem disso, porque eles não são bobos. Então, a China, eu penso que ela vai continuar em outros campos de batalha. A China vai usar a guerra restrita. Eles escreveram aquilo tudo à toa. Já estão usando e vão usar cada vez mais. Eu digo sempre que a estratégia chinesa é uma estratégia econômica, diplomática, né, cultural. Eles vão pegando os Estados Unidos naqueles pontos fracos, os americanos. Eles sabem que no momento a Marinha Americana ainda não é um ponto fraco. Não obstante todos os seus problemas de construção de navios, que eu já falei, o sistema de recrutamento que está caótico, ninguém quer servir a Marinha dos Estados Unidos, a sobrecarga da enorme quantidade de teatros de operações, porque a Marinha Americana ela não tem só o desafio chinês, ela tem o desafio russo, o desafio iraniano, o desafio norte-coreano e outros que estão surgindo aí no meio do caminho. Os chineses contam efetivamente com isso. Se você olhar a média dos comandantes, dos altos comandantes americanos, os almirantes em posição de grandes comandos de força, né, no mundo inteiro, são vários aí, vocês veem que normalmente são pessoas que estão estressadas face à enorme responsabilidade que a Casa Branca e o Pentágono colocou sobre seus ombros. Eles sabem o tamanho do desafio e sabem que não lhes foram dados os meios para cumprir essas missões. Não obstante tudo isso, a Marinha Americana ainda é um colosso, ninguém tem dúvida sobre isso, ou seja, na verdade, o bife chinês ainda está duro, precisa bater um pouco mais com o martelo de carne para poder ser saboreado. É isso que eles vão fazer. Vão minando os Estados Unidos aos poucos, né? Eles não têm pressa. Tem gente que fala aí invasão de Taiwan. Duvido que a China vá fazer isso. Pode ser, né, que em última instância eles tentem, mas não será estratégia básica. A estratégia básica é calcular que Taiwan caia por gravidade. Dado o enorme crescimento chinês, a ilha, os habitantes da ilha, a sociedade taiwanesa, chega à conclusão que é muito melhor uma associação paulatina com a China, que isso trará muito mais crescimento, progresso para o país e principalmente evitará uma guerra. Então, isso eu procurei colocar aqui aquilo que nós sabemos até agora sobre a mentalidade militar chinesa. É certeza tudo isso de forma alguma. Isso aqui é apenas uma tendência. Mas desprezar uma tendência é um risco desnecessário.